Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Bem pequenininho, simples e fácil de entender. Naquela época antiga, a cidade que não tem muro era facilmente tomada, invadida e tomada. E é assim que uma pessoa que não consegue dominar-se. Então, o pecado de hoje é o pecado do descontrole. O inverso do que a Bíblia fala do domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito, de Gálatas 5. A falta de domínio próprio é o descontrole. Então, é um pecado. E apesar de ser um pecado, muitos ignoram ele porque é aceitável, como todos os outros que nós vemos. Um dos casos mais extraordinários de cometimento desse pecado foi o próprio autor do nosso provérbio, Salomão. Ele que escreveu esse texto dizendo que uma cidade com seus muros derrubados é semelhante a um homem que não consegue dominar-se. E ele mesmo não foi dominado por autocontrole. Ele teve 700 concubinas, 300 concubinas, 700 esposas, de todos os lugares que Deus proibiu casamento. Fora o resto que ele te deu, que nós vamos ler depois. Ele deixou-se dominar pelas suas paixões. E uma delas era pela cobiça de mulher, pela satisfação das sensações que isso traz. Ele desrespeitou a proibição divina. Em 1 Reis 11, está escrito que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Qual foi a causa? Descontrole, falta de domínio próprio. Qual foi a consequência imediata? Desvio do seu coração de Deus. E qual foi a consequência a longo prazo? O resultado final? Deus dividiu o reino depois da sua morte e mutilou a descendência de Davi, a dinastia de Davi, restaurando ela séculos depois com Jesus Cristo, só porque ele não teve domínio próprio. E olha que ele era sábio, o mais sábio de todos os homens. O descontrole é um dos pecados dos últimos dias, que nós também lemos na semana passada em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, E ele fala de novo mais para frente: cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se a gente parar para analisar só esse texto aqui, a gente fica prostrado o tempo todo, clamando pela graça. Paulo também falou para Tito, no capítulo 2, em 3 versículos, a importância do domínio próprio. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios. É para ser sóbrio, não é para ser porra louca, imprudente. Dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor
e na perseverança, a serem de novo, no versículo 5, prudentes, puros, estarem ocupadas em casa, que ele fala das mulheres, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Capítulo 6 de novo, na mesma maneira encoraje os jovens a serem prudentes. 4 citações nesses 3 versículos: prudentes, sensatos e sóbrios. E ele fala depois no capítulo 2, no versículo 11, que a mesma graça que produz a salvação também nos capacita a sermos equilibrados. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando eu estou falando, está tudo certo aparentemente com a gente. Eu não tenho esses pecados, não vejo eles em mim. Pedro também fala disso, e vão falando, e se tem tanto texto falando, é porque a gente precisa ouvir. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Agora no capítulo 4, versículo 7 de 1 Pedro. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Depois do capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Depois no capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 5, por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento. Virtude é o oposto do descontrole. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e apesar de estar falando, frequentemente esse pecado é negligenciado pelos cristãos, porque nós associamos eles aos pecados escancarados, grosseiros, óbvios, imundos, que o mundo comete, não nós. Mas será que dentro dos nossos próprios limites, tirando a nossa imoralidade mundana, a gente não comete pecado também de descontrole? Será que nós não vivemos ao nosso bel prazer em muitas coisas, satisfazendo as nossas vontades o tempo todo? Quando é que você diz não para os seus desejos e emoções? Quando é que você para pensar nisso, que a sua carne, como um motor funcionando que nós temos visto, está servindo como um sabotador no seu relacionamento com Deus, fazendo você pecar sem perceber? Nós toleramos o pecado do descontrole? Toleramos, porque é comum a gente viver assim. E quando a gente tolera um pecado de um descontrole, em qualquer área que seja, a gente se faz vulnerável a todo tipo de descontrole. Por exemplo, pessoa descontrolada na língua. Quais são os pecados que podem sair daí? Fofoca, conversa pejorativa, calúnia, sarcasmo, menosprezo. Só de usar a língua do jeito errado. Descontrole da língua. Mas o que é domínio próprio? O que é o autocontrole? Domínio próprio é o domínio ou governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É um governo cauteloso sobre tudo que nós queremos, desejamos, cobiçamos. É dizer não na hora certa. É equilibrar com comedimento as nossas vontades e os nossos desejos legítimos. Tem coisa que é legítima, que também precisa ser controlada. E tem coisa que não é legítima, que precisa ser banida.
Então, o domínio próprio, ele sabe equilibrar o que não é ilegítimo para ser controlado com domínio próprio do espírito, mas ele sabe que algumas coisas devem ser banidas, restringidas absolutamente. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Por exemplo, posso ver TV? Posso. Demais? Não. Posso ver pornografia? Nunca. Posso olhar para a beleza humana? Depende da pessoa, pode. Depende da pessoa, não. Posso cobiçar a beleza humana? Nunca. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. E o que é o autocontrole ou domínio próprio, então? Biblicamente falando, ele não é exercido pela nossa força de vontade. Não é. Então, se você está pensando em melhorar o seu domínio próprio, pode parar de tentar agora. Você nunca vai conseguir melhorar o seu domínio próprio, porque ele não é exercido pela sua própria força. A prova disso é que tem muitos incrédulos, que mostram muito autocontrole em muitas áreas específicas da vida e são o caos em outras. Por exemplo, um atleta de ponta que é muito comedido e equilibrado na alimentação, mas é super grosseiro com as pessoas. Existe? Existe. Posso falar de qualquer outro pecado aqui. Existe. Mas ele é controlado na alimentação. Tem gente que não cobiça pessoas do mesmo sexo. Existe. Você é um, né? Espero. Mas comete outros pecados de descontrole. O ser humano é assim. Quando você acredita que não pode ou não lhe é permitido fazer algo por experiência própria, porque a situação da vida, as experiências te fizeram apanhar da vida, depois de errar, esses erros geraram lições e você parou de cometer os erros. Então você teve domínio próprio a partir daí nessas áreas, e você não comete mais os mesmos erros, mas comete outros, porque é assim que o ser humano funciona. Nós não temos como dominar tudo, nem tenta. Se você pegar só esse pecado 24 horas por dia e você tentar ter domínio próprio o tempo todo, você vai cair no primeiro dia em alguma área, não tem jeito. O domínio próprio bíblico está presente em todas as áreas da vida o tempo todo, porque ele não é algo atingível humanamente pela força de vontade humana. Ele é um fruto do Espírito, é uma manifestação do fruto do amor. Ele exige confronto incessante com as paixões da carne e exige oração incessante. Ele depende da persuasão do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que te mostrar onde você está dando brecha para alguma paixão, algum anseio, algum desejo desequilibradamente. E também precisa da capacitação do Espírito para praticá-lo, porque é fruto do Espírito. Aí ele exige que a sua mente esteja encharcada pela palavra de Deus, e que você, com a palavra de Deus na sua mente, ore e clame, prostrado na cruz, para sua carne não ter mais lugar de manifestação, mas na cruz o Espírito te capacitar em oração a você viver o domínio próprio. Porque o autocontrole não é o domínio por força de vontade pessoal. Ele é o controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Então não é o que vem de dentro, que eu sou forte, eu vou controlar minhas paixões. Não. É o Espírito que vem de fora, com o poder dele, me controlando. Porque eu não tenho controle.
e eu nunca vou ter. Ele vai fazer eu ter o autocontrole, que vem de fora, Ele me capacita. É sempre o Salmo 127:1. Não adianta o vigia tomar guarda, se não for o Senhor que cuida. É um movimento de comunhão, de colaboração entre o domínio próprio como fruto do Espírito sendo derramado para você praticá-lo. O Espírito não vai tomar o seu lugar para ele controlar as suas paixões. É você que tem que identificar isso. E aí ele faz um teste para saber qual realmente é o Filho de Deus, que realmente ama Deus, que realmente quer viver no Espírito, porque ele oferece. É como se fosse um cheque para um pique celestial. Chegou a paixão, quer se manifestar, um anseio, uma vontade humana. O Espírito avisa, olha aí, cuidado. E aí ele começa o teste. Ele abre o celular celestial, abre a conta do banco celestial, abre a seção do Pix celestial, coloca o seu nome ali, coloca o prêmio que você vai receber da graça, que é domínio próprio. E só falta ele apertar o botão de confirmar, para te enviar o Pix da capacitação do domínio próprio. E ele espera para ver a sua resposta. Você vai renunciar à sua paixão? Vai clamar para ele enviar? Se você fizer isso, ele envia a capacitação na hora. E aí você renuncia à sua carne, ele supre a necessidade da paixão ou remove ela, e você controla isso tendo domínio próprio, até a próxima paixão, que pode ser daqui a 1 segundo, o tempo todo assim, porque a carne foi vendida como escravo ao pecado. Então é impossível qualquer pessoa natural ter algum controle sobre isso. Paulo falou isso em Romanos 7,14. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Simplesmente é um pecado que a gente é escravo todos os dias sem perceber, porque nós realmente nascemos nele e não percebemos ele se manifestando, como os outros que nós temos visto, os pecados intocáveis ou sutis. E aí quando a pessoa nasce de novo e recebe o Espírito Santo capacita, derramando o caráter de Cristo, que precisa ser desenvolvido, e o fruto do Espírito, que precisa ser liberado para ser manifestado. E nós vamos ver 3 principais áreas agora em que isso se manifesta, para ficar bem claro para todo mundo, para você se enxergar como é que isso se manifesta na nossa vida, para você aplicar isso no resto das áreas. A primeira área é da alimentação. É muito fácil cair nesse pecado do descontrole alimentar. E eu não estou fazendo uma crítica aos gordinhos nem aos magrinhos, porque a pessoa gordinha ela pode não ter descontrole alimentar, e o magrinho pode. Porque o controle alimentar ou descontrole alimentar não faz a pessoa engordar ou não, nem sempre. É uma paixão, é uma gula, é um descontrole. É a tendência de ceder continuamente aos desejos de comer e beber determinadas coisas. É o que você gosta, que te chama. Por exemplo, quem que quer comer doce todo dia? Eu. Estou fazendo jejum de doce. Meu jejum vai até o final de 2025. De refrigerante também. Comecei o jejum esse mês, vai até 2026, sem refrigerante, sem doce nenhum. Eu achei que ia ser fácil, porque a minha paixão chama, eu quero. Aí eu vendo refrigerante todo dia na hamburgueria. Eu tenho que pegar para o cliente. E a bandejinha de ovo de sonho de valsa está na minha mesa ali. É só esticar o braço. Qual é a sua paixão alimentar? Tem gente que ainda usa a ciência para fazer o que quer. Por exemplo,
Tem gente que fala que é bom tomar uma tacinha de vinho todo dia, que ele deixa a vida mais longa. Foi comprovado cientificamente. Mas a pessoa não fala que ela não gosta. Ela usa a ciência para falar que ela toma e gosta. Então ela cede ao desejo e ainda valida o desejo usando a ciência para isso. Pode acontecer, por exemplo, de você gastar demais numa refeição, gastar dinheiro mesmo numa refeição muito cara, para satisfazer a vontade que você tem de comer aquilo que você está com saudade. Cedeu. É errado gastar? Não, mas para satisfazer um desejo pode ser. Pode ser uma manifestação de um pecado seu. Ah, mas eu tenho dinheiro sobrando. Tudo bem, mas é manifestação pecaminosa? Avalia. Pode ser. Você quer isso obstinadamente? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente viaja. Quem está com saudade da praia? Quem gosta de camarão? Quem queria ir para a praia para comer aquele camarão? Qual é a primeira coisa que você vai querer comer na praia quando você chegar? Camarão. Olha aí a cobiça do camarão, o desejo da paixão se manifestando. Você vai conseguir resistir aí para a praia e não comer camarão? Só para controlar a sua carne? É aí que entra o domínio próprio, entende? Porque o desejo é sutil, não tem nada demais de comer camarão na praia, desde que você não peque. Olha a sutileza do pecado. Ou então, planejar comprar alguma coisa de comer ou beber quando tiver uma oportunidade. Eu vendia sorvete, para mim é o melhor sorvete que eu já comi, da Frutais, que eu trazia de Balneário Camboriú. Faz 5 anos que eu parei. Não deu certo por causa da pandemia, mas é muito gostoso. E eu tenho saudade. E eu fico imaginando quando eu for para Santa Catarina, vou poder comer de novo. É um desejo meu? É. É pecado? Pode ser. Eu seria capaz de mostrar para Deus que eu amo Ele primeiro, e eu rejeito a minha carne apaixonada, indo e voltando sem comer esse sorvete? É aí que está a sua avaliação própria, do seu domínio próprio. Nas coisas pequenas, ele falou, se você for fiel nas pequenas, sobre as grandes será colocado. Você é fiel sobre as pequenas? Ou quando você pensa, eu preciso muito de uma coquinha geladinha, está tão calor, com aquela garrafinha branca de gelo assim, de tomar ela no sol, direto na boca, quando você está suado, sentindo aquele gelinho descendo na garganta, com aquele gásinho doendo assim, gostoso. Ah, ficou com vontade, pode parar de salivar. Seu desejo pode gerar um pecado de falta de autocontrole, tem que tomar cuidado. Uma coisa bem sutil que acontece é quando a gente reclama de um alimento disponível. Poxa vida, não tem nada na geladeira de bom, nada que eu gosto, com fome. Ah, vamos comer isso mesmo. Sério? Queria outra coisa. Pecado. Pode ter pecado aí, não? Pode. Pecado do descontrole, da murmuração ainda, de estar reclamando da comida que tem, porque eu quero outra coisa. Pede perdão, se submete e come o que tem, então. Muito bem. O quanto você é capaz de dizer não para si mesmo? Você é capaz de falar não sempre que o Espírito te falar para falar não? Ou você rejeita a vontade do Espírito na hora? Só um golinho. Quem é viciado em alguma coisa faz isso. Só um golinho. Tem muita gente que vai para a igreja esperando ser liberto de vício. A Missão Vida está cheia disso. Eles estão internados lá 7 meses para sair da rua como morador de rua e para largar o vício. E lá dentro eles conseguem ter domínio próprio. Na verdade, eles são obrigados a ter, porque eles não podem colocar uma gota de álcool e nem de droga na boca. E aí quando eles saem de lá é que chega a hora do teste, porque eles voltam para a rua, para casa, para a liberdade da escolha. E aí na escolha deles, eles escolhem um golinho só não faz mal, uma cheiradinha só não faz mal.
não falam não e cedem. Eu não sei se você comparou, mas o pecado de consumir droga e o mal que isso causa é bem semelhante a qualquer outro pecado, inclusive do autodescontrole, porque o pecado gera morte. Nós temos a tendência de satisfazer os desejos que nos controlam e que deveriam ser controlados por nós. E é muito difícil a gente ter essa força de vontade espiritual, essa renúncia total da nossa carne. Então, comida é o primeiro. Segundo, temperamento. Aí aprofundou um pouquinho, de um jeito incômodo. Um exemplo bem claro que é fácil de entender é do crente explosivo, ou do crente pavio curto. São duas manifestações parecidas. O explosivo é o que tem aquele estouro ligeiro, rápido, mas que tem uma calmaria depois. Ele só estourou. Às vezes não foi pavio curto, demorou para estourar, mas estourou e depois acalmou, se satisfez ali. Seu desejo era de se impor ou se defender. Ele teve o estouro e voltou. Pode ser crente ou não, estou falando de crente porque acontece, e não é pouco. E o outro é do pavio curto, é que fica zangado ou irritado com facilidade muito rápido. Ele pode ter um estouro também. Então geralmente a pessoa que é pavio curto estoura, geralmente o que estoura tem pavio curto. Então são dois problemas ali na mesma pessoa, sem nenhum controle das suas emoções ou do seu temperamento. Ele comete dois pecados. Primeiro, descontrole, falta de domínio próprio. Segundo, ira. Na verdade tem mais pecados aí que dá pra gente ir falando. Por exemplo, indelicadeza, que outro fruto do Espírito é delicadeza, amabilidade. Pecou ali também. Isso a gente vê muito claro em algumas situações, por exemplo, no trânsito. Qual a facilidade que a pessoa estoura no trânsito? Ou num jogo de esporte, qual é a facilidade em que o juiz é o alvo da ira? Quando marca uma falta que não deve, ou não marca uma que deve. Ou então quando o irmão ou irmã de fé critica ou corrige a falha de um outro. Se manifesta ali o descontrole. Às vezes a pessoa sai da igreja, às vezes ela só começa uma perseguição, ou às vezes ela cria uma barreira ali de mágoa, de ranço, e vai deixando essa parede ser erguida e vai se afastando devagar da comunhão. Geralmente a explosão é dirigida a alguém de dentro da família. É por isso que Provérbios afirma no 16:32: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha como é oposto ao que o mundo pensa. Se você ver qualquer filme hoje, praticamente vai ter o conquistador, o herói, o forte. A Bíblia fala que é o contrário. Melhor é o homem paciente, que controla o seu espírito. Porque a ira é um instinto animal de autopreservação. Não é de filho de Deus. Ou um instinto animal de domínio. Não faz parte do reino de Deus. As habilidades de um soldado guerreiro são de força e violência. As habilidades de um autocontrolado são de Cristo. E a Bíblia faz muitas advertências contra um gênio explosivo. Olha Provérbios 14:17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Tiago fala disso no capítulo 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E um dos versículos básicos para o domínio próprio é Salmo 119:11. Guardei no coração a sua palavra para não pecar contra ti. Aqui para qualquer pecado. Quais são os versículos sobre a ira específicos? Tem dois aqui que eu falei, decore esses dois. Provérbios 14:17, quem é irritadiço faz tolices. Decora isso. Quem é irritadiço faz tolices. O que é tolice? Tolice é o contrário de ação sábia. Quem faz tolice é tolo.
Quem faz ação sábia é sábio. A Bíblia chama a falta de sabedoria de Deus como tolice. A Bíblia chama os que não são sábios de tolos. Então eu vou ler de novo. Quem é irritadiço faz tolices. Decorou? Decora o outro também. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. De Tiago 1,19. Decora esses dois. Guarda essa palavra no seu coração para não pecar contra Deus na ira. É assim que você lida com a sua carne. Vai memorizando isso. Porque a vitória sobre o mal não começa no exército do país. É mais para baixo. Também não começa na polícia militar do estado. É mais para baixo. Não começa na guarda municipal da prefeitura. É mais para baixo. Não começa na liderança masculina dentro de casa. É mais para baixo. Não começa no irmão mais velho que domina sobre os outros. É mais para baixo. É dentro do coração. As pessoas são sedentas para acabar com o mal do mundo, mas não olham para o próprio coração, porque é ali que começa o principal conflito contra a maldade. Porque o domínio próprio é um feito muito maior do que conquistar uma cidade. É fácil conquistar uma cidade ou um país. O difícil é ter domínio próprio. E a pessoa santa reverte a estimativa mundana sobre as coisas. Como eu disse, a conquista hoje é glorificada. Olha os grandes heróis do mundo. Todos são violentos conquistadores, invasores. Deus fala o inverso. Não, os pequenos, os mansos e os humildes são os maiores. Para Deus, o herói é aquele que refreia os pecados da língua e da violência. Olha Tiago 2,2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Sabemos que a língua é o principal dos nossos órgãos pecaminosos. E foi isso que Paulo fez. Em 1 Coríntios 9,27, ele fala: mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É fácil ensinar os outros. Controla a tua língua aí, meu irmão e minha irmã, e eu mesmo não controlo a minha. Então eu esmurro o meu corpo, para fazer dele meu escravo, e não escravo do pecado mais, porque ele foi vendido como escravo do pecado. E Paulo foi sábio, conforme Provérbios 19:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Thomas Kempis falou assim: nenhum conflito é tão severo como o daquele que se esforça por subjugar a si mesmo. Próxima vez que você entrar em conflito com alguém, qualquer um que seja, tira o foco da pessoa e coloca dentro de si mesmo. Subjugue-se. Você vai ver a sua carne ali, escancarada na sua cara, no seu conflito. Subjugue-se. É ali a arena da guerra. É ali que você tem que se prostrar na cruz e clamar pela graça, para ter domínio próprio e voltar para a fé, voltar para a rocha de Cristo inabalável. Mesmo se as suas emoções se abalarem, depois elas voltam, mas domine-se. Terceira área de dificuldade: financeira. Sabia que em julho desse ano, 78,5% das famílias brasileiras estavam endividadas? 78% das famílias do país têm dívidas. Quais são as causas? Duas principais. Primeira, falta de planejamento financeiro, que ninguém ensina nada nesse país. A gente não aprende a ter controle financeiro sábio. Segundo, compras por impulso. A pessoa compra sem precisar. Compra por impulso. Nós não temos exercido o autocontrole financeiro.
temos satisfeito, ao contrário, nosso desejo de consumo. São os endividados só que descontrolam-se financeiramente? Não. Os ricos também têm descontrole financeiro. São como Salomão. Você pode comprar, por que não pode ter? Você merece. Você pode. Olha o que Salomão fez, Eclesiastes 2:3 para frente. Decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. E aqui ele conclui dizendo: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ele caiu nas paixões, rejeitou a palavra de Deus, considerou a sua sabedoria maior do que a sabedoria de Deus, deleitou-se nas suas paixões e desejos, até o fim da vida, e ainda confessou, escrevendo isso. Não é satisfazendo a todos os desejos do seu coração que você desenvolve ou obtém o autocontrole. Não adianta não ter dinheiro e não adianta ter dinheiro. Tem que ter controle. Para terminar, algumas áreas que eu vou falando e você vai pensando. Aí você encaixa outras que o Espírito falar para você. Tempo exagerado no computador. Dedicação profissional excessiva. Busca por desenvolvimento pessoal. Prudência excessiva em qualquer área. Espera aí, mas prudência pode ser uma falta de autocontrole? Pode. Deus precisa de gente ousada. A prudência pode gerar passividade exagerada, medo, apatia. Não pode ter prudência exagerada. Avareza. Avarência é descontrole? É. Porque o avarento ele quer reter. É um descontrole em confiar. Descontrole em viver pela fé. Descontrole em abençoar, não abençoa nada. Ele é avarento, quer para si. Televisão em excesso. Celular em excesso. Impulso por compras. Obsessão por algum hobby. Fanatismo por esportes. Julgamento precipitado de qualquer pessoa ou coisa. Julgamento precipitado é um descontrole, é descontrole. Avalie direito. Você sabe todos os casos, todas as variáveis, todo o contexto, toda a história, tudo que aconteceu, todos os motivos. Não julgue precipitadamente. Tenha controle. Não julgue, não condene. Está embaixo. Condenação do próximo. Exibicionismo. Você controla a sua exibição, sua vaidade? Você tem domínio próprio sobre isso? No mundo de hoje, as moças se exibem com roupas apertadas, querem ser vistas. Falta domínio próprio. Deus não deu para ser motivo de pedra de tropeço para qualquer pessoa que seja. Os homens também. Como é que está o exibicionismo? Como é que você fala das suas conquistas, do que você tem e Deus te deu? Tenha domínio próprio. O uso dos olhos, tem domínio próprio? O uso da língua.
Fluxo de pensamentos, você rejeita o fluxo maldito na hora. Desenvolvimento de emoções, quando a emoção chega, você controla, domina ou deixa fluir, deixa passar naturalmente, porque o tempo cura. Ou você domina as emoções. Deu raiva na hora de alguém, quanto tempo dura a raiva? Você deixa ela desenvolver ou domina? Desejo por sensações. Nossa, estou com muita vontade de fazer um mergulho no mar, vontade de pular de paraquedas, vontade de descer na cachoeira de rapel, ou vontade de tomar um banho bem quente, tomar uma coquinha gelada, entrar no ar-condicionado, com vontade de comer. Você quer sensações, nós somos feitos, nós nos movemos nas sensações. Você domina elas? Como é que está o seu domínio próprio na sede humana por justiça? Você entra em conflitos por isso? Você controla o seu coração nessa sede por justiça? E para pôr o Senhor à prova, você tem domínio próprio? Quantas vezes você reclama, briga com Deus, murmura? Domine-se. O autocontrole ele é praticado quando nós nos afastamos da tentação e quando nós removemos a tentação para longe de nós. Porque pequenos descontroles inocentes podem levar a grandes descontroles em áreas cruciais da vida. Nós não podemos ser descontrolados em uma área e achar que vai ser controlado em outra. Não vai. Porque ou você é nascido do Espírito e vive no Espírito com o domínio próprio, como fruto dele, o tempo todo, ou você está tentando viver do seu jeito. Então o Evangelho aqui se aplica mais uma vez para você pregar ele para você, todo o tempo. Você não pode, você não consegue. O seu modelo é Cristo, e ele nunca errou. Não erre mais. Conte com ele para que ele cumpra o caráter, a vida e o fruto dele em você o tempo todo. Para isso, vigie, seja prudente, sensato, tenha autocontrole e peça para ele te dar o domínio próprio. Você tem que vigiar os seus desejos pecaminosos e buscar a vida permanente que ele tem para te dar, os piques diários de graça o tempo todo, para não ser mais uma cidade sem muros e não ficar mais vulnerável a todo tipo de ataque, tá bom? Desafio lançado. Vamos orar para funcionar?